Shalom, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno derrame das suas bênçãos sobre nossas vidas. É o que eu peço em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Salvador. Sim, queremos neste momento meditar sobre o Salmo 15. E antes de começarmos, eu quero também começar com o primeiro versículo que diz o quê? Quem pode entrar no seu santo monte? Quem pode entrar? Quem poderá habitar no seu tabernáculo? Quem pode fazer parte do povo do Eterno para habitar no seu santo monte, para habitar no tabernáculo? É habitarmos no reino do Eterno, no reino de Deus. Quem faz parte desse povo do reino de Deus? Como podemos começar a fazer parte desse rei, desse povo? E o que constitui um povo? O que determina que determinado grupo de pessoas se torne um povo? Para primeiro lugar, para que exista um povo, é necessário que existam regras, princípios. E nós podemos ver que o povo do Eterno passou a se constituir um povo. As 12 tribos passaram a se tornar um povo a partir do momento quando foi entregue a eles a Torá, que é a constituição até hoje do povo de Israel, que é baseada na Torá, que é as ordenanças, os princípios que o Eterno deu para aqueles que querem fazer parte do povo de Deus, do povo do Eterno. Sim, somente estes poderão estar presentes no reino do Eterno, estar presentes no seu tabernáculo. Sim. Mas como que podemos entrar neste reino, neste tabernáculo? Em primeiro lugar, nós precisamos entrar por uma porta. E que porta é essa que nos dá acesso ao reino de Deus? Yeshua já falou, eu sou a porta. Sim, e ele também falou que ele era o caminho. E a primeira porta do tabernáculo construído se chama caminho. Sim, então para mim entrar, ter acesso ao reino de Deus, eu tenho que passar pela porta chamada caminho, que é Yeshua. Sim, então eu preciso aceitar, eu preciso pedir para que eu possa entrar, para que eu possa ter acesso a este local somente por intermédio de Yeshua. E ele falou mesmo que somente por meio dele nós entraríamos e teríamos acesso ao reino de Adonai. Sim, Israel passou a ser considerado um povo quando recebeu a Torá, porque a partir dali eles tiveram uma constituição, eles tiveram leis, regras que eles deveriam seguir. E quem não cumprisse essas leis seria punido de acordo com o que também estava escrito e está escrito na Torá. A Constituição nada mais é do que a lei, lei de uma nação. Nós muitas vezes achamos que nós podemos entrar no reino de Deus sem cumprir leis. Muitos dizem que a lei não existe mais, não precisa mais. Mas como nós podemos permanecer num país se nós não cumprirmos as suas leis? Como nós podemos permanecer no reino de Deus se nós não cumprirmos as suas leis? E para nós sabermos quais são as leis, nós precisamos ir até a palavra, ir até a Torá, a Taná, a Bíblia. É ali que está a constituição por onde o povo de Deus deve trilhar. Sim, neste caminho. Podemos ver
Queremos começar então no nosso tema aqui, né? Na nossa palavra. O primeiro versículo eu já li. O segundo versículo fala assim: o que vive, quem pode morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que vive com integridade. Como que podemos viver com integridade? O que é integridade? Integridade nada mais é do que ser perfeito, correto, de acordo com o que nos é solicitado. Eu sou uma pessoa íntegra se eu cumpro com aquilo que é determinado para mim. Sim, nada mais do que isso. Que eu tenha lealdade com de quem eu dependo. Se eu estou no reino de Adonai, eu dependo dele e eu tenho que cumprir com as suas mitzvot, com seus mandamentos. Eu tenho que seguir um governo e esse governo é determinado pelo próprio Adonai. Nós podemos ver pelo tabernáculo, o lugar santo dos santos. Ali tinha a arca. E na arca existiam 3 elementos. Um dos elementos era a vara que floresceu. Quando houve discussão, que as pessoas questionaram o governo levítico de Arão, foi colocado 12 varas de cada tribo. E a vara que floresceu foi a vara da tribo de Levi. É ele que tem o governo da palavra nas suas mãos e nós devemos seguir esse governo. E esse governo não é constituído por homens ou por desejo de homens, mas ele é constituído pela vontade do Eterno. É o Eterno que escolhe, é o Eterno que coloca, é o Eterno que determina quem é aquele que deve governar sobre a minha vida. E o que deve governar sobre a minha vida no reino de Deus é a sua palavra, é a Taná, é a Torá, é a Bíblia, sim. E quem pratica a justiça? Nossa, justiça, né? Como que a justiça é aquilo que é justo, é reto, mas é justo e é reto de acordo com a Constituição, de acordo com a palavra, que é a constituição do reino do Eterno. Sim, é aquele que pratica a justiça presente na palavra. E de coração fala a verdade. Não está falando de boca fala a verdade, mas de coração. Quer dizer, o meu pensamento deve ser também purificado. Muitas vezes nós falamos algo, mas pensamos outra coisa. Sim, não. Temos que purificar do interior. Se purificarmos os nossos pensamentos, a nossa boca proferirá aquilo que é correto, aquilo que está dentro. E assim, precisamos, muitas vezes vigiamos aquilo que deixamos sair da nossa boca. Nós não precisamos, se nós purificarmos o nosso pensamento, nós precisamos vigiar aquilo que entra no nosso coração, aquilo que entra no nosso pensamento. É isso sim que precisamos vigiar, para que então, de coração, possamos falar a verdade, porque aquilo que falarmos estará de acordo total com aquilo que pensamos que está dentro do nosso coração. A verdade é o que? Significa lealdade, significa sinceridade, consistência firme de propósitos. Se eu tenho propósitos firmes, se eu tenho algo que eu não negocio,
Algo que nós não devemos negociar é com a verdade. Muitas vezes nós deixamos os propósitos de Deus por causa de propósitos humanos, de desejos humanos, por causa de algo que não nos acrescenta. Abraçamos, colocamos algo em nosso coração que não nos edifica. Sim, falar e agir de acordo com a verdade no íntimo do seu coração é agir à altura da nossa fé, da fé que devemos ter em Yeshua. É a meditação do nosso coração, é deixarmos de lado tudo aquilo que vai contaminar o meu coração, a minha mente. Porque se eu não permitir entrar pelo meu ouvir, pelo meu olhar, algo impuro, não vai sair nada impuro da minha boca, porque o meu coração estará purificado. Mas nós devemos a cada dia, então, analisarmos, limparmos o nosso coração, para que possamos tirar toda a mentira, todo o engano, toda a falsidade que às vezes, como uma erva daninha ali penetrou. Então, estejamos atentos, sim. E no versículo 3, o que nos diz no versículo 3 agora, do Salmo, nos diz o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem pode habitar neste reino? O que não lança injúria contra o seu vizinho, não fala contra o seu próximo. Quem é esse? Quem é esse que não fala? Sim, se aquilo que nós falarmos não for verdade, mas mesmo que for verdade, muitas vezes não podemos falar, porque muitas vezes colocamos a verdade com a nossa maliciazinha, querendo denegrir o bom testemunho do nosso próximo. Sim, não temos a obrigação, nunca teremos, mas não temos a necessidade. Isso é Lashon Hará, quando eu falo contra o meu próximo, ou falo algo sem a presença do mesmo. Eu não devo falar contra o meu próximo. Se eu alego algo que é falso, é maledicência. Se eu falo algo que é verdadeiro, mas de uma maneira maliciosa, eu estou o quê? Eu estou roubando o bom conceito do meu próximo. Eu estou falhando com o amor. Sim, eu estou falhando com a regra básica, que é o amor, que o próprio Yeshua fala, ama ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento que resume toda a lei. O primeiro é, ama a Deus, a Adonai, acima de todas as coisas. E o segundo é, ama teu próximo. Quando eu falo do meu próximo, eu não estou amando ele. Não, eu não estou amando o meu próximo. Mesmo quando não faz mal ao próximo. Como é fazer mal? A palavra próximo, aqui nesse texto, significa também amigo, companheiro. Quantas vezes as pessoas confiam em você, em mim, e você, de uma maneira gratuita, passa adiante? Não, não é para isso. Nós estamos para auxiliar o nosso próximo, para apoiar, para orar, para interceder. Interceder, o nosso amigo muitas vezes chega necessitando de uma palavra de consolo, de uma oração, quando ele desabafa conosco. É para nós o auxiliarmos, para nós lembrarmos no nosso período de oração
de colocar o seu nome diante do altar do Eterno. Sim. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Sim, contra o meu vizinho também eu não posso. Contra o meu colega do meu trabalho, contra qualquer pessoa. Não é só sobre o meu amigo, percebe? É contra o meu vizinho. Se eu puder ajudar o meu vizinho, eu vou ajudar. Agora, fazer maledicência, calúnia, injúria, eu estou pecando contra a lei do amor que é determinada por Yeshua. Sim. Nada é mais fácil do que entender erroneamente alguma verdade que ouvimos e citar incorretamente uma declaração alheia. Como isso acontece, né? Nós escutamos algo, passamos e escutamos algo, sem entender totalmente o conceito e passamos adiante. Eu geralmente gosto de brincar e falar da brincadeira do telefone sem fio. Você fala uma frase e esse telefone você vai passando adiante. Quando chega na última pessoa, a mensagem se tornou totalmente diferente daquilo que foi passado. Por isso que nós não devemos passar adiante aquilo que escutarmos. Porque muitas vezes nós já no primeiro momento entendemos errado. Não entendemos o contexto, pegamos uma palavra e fazemos uma história. E assim não praticamos a Lashon Hara e não praticamos o amor. Sim. No próximo versículo nós podemos ver, e o que mais? O versículo 4 daí nos fala: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata. O que esse versículo nos fala? O cidadão do reino de Deus, ele não deve o quê? A seus olhos não deve ter por desprezível o réprobo. Não agradar as coisas do mundo, não agradar, fechando os olhos à maldade. Muitas vezes fechamos nossos olhos à maldade e nós estamos consentindo quando vemos algo errado e não nos pronunciamos também, não a outros, mas a própria pessoa. Nós temos que alertar, né? Não nos calarmos ou estaremos compartilhando do erro do nosso próximo neste momento. Nós temos que ter uma repreensão, a repreensão, o conselho ou o falar de uma maneira amável, de uma maneira com amor, com carinho, com cuidado. Vamos alertar ao nosso próximo para que ele não permaneça no erro. Sim, isso devemos fazer. Agora, não relatar, levar a outros, que não vai solucionar nada, nós só estaremos destruindo a vida, o bom testemunho desta pessoa. Assim como quando alguém vê algo em nós, deve chegar a nós e falar: olha, isso não está certo. Talvez essa pessoa já esteja num patamar acima, ela já aprendeu algo que eu não aprendi. Então ela deve chegar ao seu próximo e alertá-lo. Alertar ao próximo que está errando e não difamar a outros. A respeito disso, não devemos compactuar com o erro. Uma das coisas, outras coisas que muitas vezes me deixa triste, é quando nós determinamos, né?
Geralmente eu falo assim, às vezes eu vejo muitas pessoas que se dizem seguir e ser parte do reino do eterno, mas compactuar com um dia da mentira. Eu geralmente falo, eu não dou nem um dia, nem um segundo para a mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, para que eu vou dar honra para alguém que eu digo que eu não sigo? Será que eu vou seguir durante um dia essa pessoa? Então eu abandonei o meu propósito, eu abandonei os meus princípios, eu abandonei a palavra, porque, nesse dia é permitido. Não. Em nenhum momento é permitido o erro consciente, não. Mas honra aos que temem a Deus, o que serve, o que está dentro do reino de Deus. Ele teme e ele honra aqueles que temem a Deus. Temer e honrar a Deus é também honrar aquele que segue os princípios da Torá. E nós sabemos que muitas vezes esses homens que seguem os princípios da Torá, como a própria palavra afirma, a própria palavra fala em 1 Coríntios 4:13, que essas pessoas muitas vezes para o mundo são consideradas como lixo, como escória. Que nós sejamos considerados como lixo, como escória para o mundo. Porque verdadeiramente seremos cidadãos do reino do eterno. Sim, porque não podemos compactuar com as coisas do mundo em nenhum momento. Ainda no versículo 4 nos diz que jura com dano próprio e não se retrata. Muitas vezes damos a nossa palavra e depois voltamos atrás. Isso não é uma atitude. Pense antes, mas uma vez que você faz o teu voto, faça tudo o que for possível para cumpri-lo. Não volte atrás com a sua palavra dada. A tua palavra é você. A tua palavra representa você. E se você diz que representa, que se você é um cidadão do reino de Deus, você não pode voltar atrás com a sua palavra. Cumpra com a sua palavra. Mesmo que ela vai te trazer talvez um dano material que você não calculou inicialmente, mas seja fiel àquilo que você falou. É assim que vive um cidadão do reino de Deus. Honra a quem merece honra, nós devemos dar. Sim, nós devemos dar honra. Muitas vezes nós honramos pessoas que estão totalmente longe, que não são cidadãos dos céus, não são cidadãos de Deus, não são cidadãos do reino de Deus. Não são aqueles que estão dentro do tabernáculo do eterno. Não importa se você está no lugar aberto, se já está no lugar santo, ou você já adentrou no lugar santíssimo. Sim, nós entramos no lugar santo por meio de Yeshua, mas nós vamos gradativamente, passando porta a porta. A segunda porta é a porta da verdade, que é a porta que te faz adentrar no lugar santo. Então, se nós praticamos, não cumprimos com a nossa palavra, nós estamos mentindo, nós falhamos, nós não praticamos a verdade. Sim, vamos praticar a verdade em cada momento, não importa. Não importa
que tenhamos danos ou outra coisa, mas que possamos realmente, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso está escrito também na palavra. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Portanto, pense. Não deixe tua palavra sair sem refletir primeiro. Não tenhamos a boca aberta para qualquer coisa. Vamos meditar, vamos verificar, vamos analisar se podemos realmente fazer aquilo. Não prometa algo que você não queira cumprir. A palavra ainda continua no versículo 5, então nos fala: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Na Torá era proibido um israelense emprestar dinheiro ao outro, cobrando juros. Era permitido para o estrangeiro ele emprestar e cobrar um juro, mas entre o povo do Eterno, não. Nós podemos ver em nossos dias. Não sejamos, não usemos da tragédia de um amigo, de um irmão na fé, para nos apropriarmos, para termos lucros pessoais. Nós não estaremos praticando o amor que o Eterno nos ensina? Sim, não estaremos praticando. A palavra nos ensina desta maneira. Com o estrangeiro nós podemos, sim. Com alguém que não, eu deixei aqui uma imagem aqui atrás, então, de uma música, né? Não aceita suborno contra o inocente. Recusa qualquer suborno. Sim, recusa suborno. Olha como existe isso. Falso testemunho. Por causa de um ganho, por causa de algum benefício, eu falo algo que não é correto. Eu testemunho contra o meu próximo. Eu ajudo a destruir, às vezes, alguém. Sim. E a palavra condena isso. E quem pratica isso não é um cidadão do reino de Deus. Não aceita, não seja uma testemunha falsa para acusar uma pessoa inocente. Quantas vezes, e às vezes quando você interfere sem você, como eu falei anteriormente, às vezes você não está inteirado totalmente e você já coloca. De repente você está fazendo algo que não é agradável. Por quê? Você está dando um falso testemunho, porque você não tem conhecimento de todo o contexto aonde isso ocorreu. Nós julgamos fácil, condenamos fácil, mas julgar não nos pertence, condenar não nos pertence, pertence ao Eterno. São estas as virtudes que são necessárias para quem quer fazer parte do reino de Deus. Sim, são essas. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Não será jamais abalado.
Eu quero neste momento concluir esta palavra. Você é cidadão dos céus? Eu tenho uma letra de uma musiquinha, de um hino, de um cântico que eu cantava desde adolescente. Vou dar crédito a quem é o hinário que nós temos, já está bem usado, bem gasto, Ecos da Liberdade. O cântico número 187, desde a adolescência. Eu gosto deste cântico que fala exatamente sobre este salmo que eu quero colocar agora. Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? No teu tabernáculo para adorar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Mas como que eu posso conseguir todas essas coisas, mãos limpas, um coração puro, não ter vaidade e saber amar? A segunda estrofe deste corinho fala assim: Senhor, eu quero entrar no teu santuário. Como que eu posso? Para adorar? Eu quero entrar, mas como? Eu peço então ao Eterno, por meio de Yeshua, dá-me as mãos limpas, sim, dá-me as mãos limpas e o coração puro. Afasta a vaidade e ensina-me a amar. Me ensina a amar. E o Eterno fará isso, sim. E a partir deste momento, sim, eu posso. Senhor, eu posso entrar. Olha que alegria. Eu posso entrar no teu santuário para adorar. O teu sangue me limpa e oferta perdão. O Espírito Santo, Ruach HaKodesh, sim, encheu-me de amor. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos faz transbordar, é Ele quem nos faz compreender a palavra do Eterno. Que nós possamos buscar a presença do Ruach HaKodesh na nossa vida e que a palavra do Eterno possa se tornar viva em nossos corações e em nossas mentes. Só assim poderemos cumprir com os princípios, com as leis que regem o povo que vive no reino de Deus. E assim poderemos habitar no Santo dos Santos, no Santo do Santo. Adentrar na terceira porta. O tabernáculo tinha 3 portas. A primeira, como eu já coloquei, é o caminho. A segunda porta é a verdade. A terceira porta é a vida. E ali dentro do Santo dos Santos, o que existe? Existe o maná dentro da arca, que é guardada pelos querubins. Está o maná, o alimento que faz com que este corpo que eu utilizo para falar neste momento tenha forças para poder continuar honrando e glorificando através de cada parte desse corpo o Eterno. Sim, cada parte do Eterno. Cada parte desse corpo possa adorar e louvar o Eterno. E o maná me dá o alimento para esse corpo. Em segundo lugar, a outra coisa que existe dentro da arca é a segunda coisa que está dentro da Torá. É a Torá. Mas antes da palavra, eu quero falar da vara, que eu já falei anteriormente. A vara de Aaron, que floresceu. Preciso para mim entrar e ter vida
eu estar sob o governo, eu aceitar este governo sobre a minha vida. Um governo regido pela palavra do Eterno, que é a Bíblia, que é o Taná, que é a Torá. Preciso seguir, cumprir estes princípios que estão nesta palavra. O governo, os mandamentos do Eterno, as tábuas da lei também estão ali. E se nós guardarmos, então, estes mandamentos, os querubins guardavam a palavra, guardavam o governo do Eterno. E se a palavra habita em mim, nós sabemos que os anjos de Adonai, que os querubins estarão guardando a nossa vida também. Que o Eterno possa nos guardar, possa enviar dos seus anjos para que possamos continuar seguindo dia a dia, caminhando dia a dia, aprendendo dia a dia mais e mais a viver de acordo com os princípios que estão todos eles escritos na palavra de Adonai, que é a sua palavra. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que nós possamos realmente habitarmos no seu santo monte, no seu tabernáculo, entrando pela verdadeira porta, que é Yeshua, e gradativamente adentrarmos pela porta que é o caminho, a primeira porta, a segunda porta que é a verdade e a terceira porta que é a vida. E então teremos realmente vida eterna. É a vida eterna que obteremos se nós guardarmos os princípios que estão dentro da palavra do Eterno. Que Hashem nos abençoe e nos guarda. Amém.